Bruno Barreto, um nome que, até pouco tempo atrás, você talvez associasse apenas a Fofão, narrador do RG Namorada do Aruan. Mas hoje, eu preciso que você entenda algo muito maior, é algo que ele fez e que pode ter colocado todos nós diante de algo que vai além da simples curiosidade. Bruno conseguiu o impossível. Ele abriu as páginas do livro proibido em A Lenda da Árvore. E não apenas isso, ele revelou o que muitos acreditavam ser impossível de se contar. Sim, ele trouxe à tona uma parte da verdadeira história, em uma história que há anos era guardada nas sombras. Mas, e como todos já sabem, por trás de cada revelação existe um preço. Por trás de cada segredo revelado, existe um perigo que não escolhe hora para se manifestar. Bruno tentou se precaver, tentou proteger a si mesmo, mas, e se não tiver funcionado? Hoje, aqui, diante de vocês, eu vou te mostrar algo que está tirando o sono de muita gente. Uma coincidência estranha demais para ser ignorada, e um sinal que pode ser a própria maldição contida nas linhas daquela lenda. Então, antes que você prossiga comigo nessa jornada sombria, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal da Central Feliz Barreto, pega no meu like, porque isso ajuda demais. Então respira fundo, ajusta o volume, e bora pro vídeo. Bruno Barreto escolheu um lugar que poucos ousariam alcançar. Não era apenas uma montanha qualquer, era um daqueles picos onde o vento corta o ar como lâminas invisíveis, onde a visão se estende tão longe que parece que o mundo inteiro se curva diante de você. Ali, sozinho, isolado de tudo e de todos, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo dessa história. Ele abriu o livro. Aquele livro, o livro da Lenda da Árvore. Mas para que tudo isso faça sentido, precisamos nos organizar, precisamos traçar o caminho que nos trouxe até aqui. A data daquele vídeo, o momento exato em que Bruno sentou-se naquela altura absurda e começou a leitura, é anterior a um episódio que muitos de vocês têm comentado incansavelmente. Um episódio que gerou teorias, suspeitas, e principalmente, dúvidas. Muitos acreditam que foi esse o motivo de Aruan não ter aparecido no vídeo da revelação da história. Muitos dizem que Bruno, naquele dia, já estava diferente, já se comportava como se estivesse escondendo algo maior do que poderíamos imaginar. E de fato, Aruan não escondeu de ninguém que vinha percebendo algo estranho em Bruno. Nos bastidores, nas conversas silenciosas, ele mencionava que Bruno parecia carregado por uma tensão que ia além do normal, como se estivesse sempre um passo à frente de todos nós. E agora, olhando para trás, faz sentido, porque isso tudo fazia parte de um plano que não envolvia ninguém além dele mesmo. Bruno não queria revelar a história para o mundo de imediato, não naquele momento. O objetivo era outro, registrar cada página, cada linha, cada segredo contido naquelas palavras antigas e perturbadoras. Ele precisava ter certeza de que, caso algo acontecesse com ele, o registro estaria ali, pronto para ser revelado. Um registro que poderia salvar a verdade, mesmo que sua própria voz fosse silenciada. E então chegamos ao ponto mais tenso de toda essa jornada. Enquanto Bruno lia, enquanto as palavras proibidas ganhavam vida no vento daquela montanha, algo inesperado aconteceu. Renato Garcia. Ele simplesmente apareceu. Como? Por quê? Essa é uma pergunta que ainda ecoa na cabeça de todos que estavam por trás dessa história. Renato surgiu na montanha como uma sombra determinada, um caçador em busca de algo que não deveria ter saído do lugar onde foi escondido. Seu objetivo era claro, recuperar o livro a qualquer custo. E é nesse momento que o plano de Bruno começou a desmoronar. O vídeo, que deveria ser apenas um registro silencioso, um testemunho guardado para o futuro, se transformou em um campo de batalha silenciosa entre duas vontades poderosas. A vontade de Bruno de proteger e revelar o conhecimento, e a determinação de Renato em manter a lenda presa onde sempre esteve. Ali, no topo do mundo, enquanto o vento rugia e o horizonte parecia tremer, Bruno Barreto enfrentou mais do que a altura. Ele enfrentou a possibilidade real de nunca mais conseguir terminar aquela leitura. E talvez, apenas talvez, foi ali que o verdadeiro destino desse livro começou a se traçar, porque a partir daquele instante, nada mais seria como antes. A história não era mais apenas sobre um homem e um livro. Era sobre forças maiores, planos secretos e um perigo silencioso que ainda não mostramos por completo. E isso é apenas o começo. Ainda que Bruno tenha lido apenas o início do livro, apenas as primeiras linhas daquela narrativa proibida, algo antigo e adormecido parece ter sido despertado. A pergunta que ecoa entre todos que acompanham essa história é simples, mas ao mesmo tempo perturbadora. Por quê? Por que apenas abrir aquelas páginas e pronunciar aquelas palavras seria suficiente para reacender algo tão obscuro? Como muitos de vocês já perceberam, o vídeo onde Bruno lê o livro não é recente. Trata-se de um registro antigo, feito em segredo, guardado e só revelado quando ele julgou ser o momento certo. Mas o tempo não apagou o impacto. Muito pelo contrário, porque depois daquele vídeo, depois do instante em que as palavras proibidas foram ditas em voz alta, algo começou a se mover, algo que ninguém pode controlar.
E a prova disso veio na forma de um evento que quase destruiu tudo, quase acabou de vez com a mansão Strikes. Um problema súbito, um incidente tão fora do comum que até hoje muitos não conseguem compreender como aconteceu. Para alguns, foi apenas um acidente, um descuido. Para outros, um sinal claro de que a lenda não perdoa. Porque a maldição não precisa de lógica para agir, ela apenas existe, silenciosa, esperando uma oportunidade para se manifestar. Depois desse vídeo ter sido gravado, Bruno, disfarçado de Tenente Pereira, movia-se nos bastidores, tomando decisões e criando situações que escapavam ao controle de todos. Foi ele, com aquele disfarce, quem semeou o caos. Foi ele quem, mesmo com um propósito maior, acabou gerando um problema gigantesco para Aruan. Aruan, por sua vez, não era cego, ele assistiu a tudo. E quando viu, nos stories vazados, o rosto de Bruno sem máscara, a verdade começou a se desenhar diante de seus olhos. Um rosto conhecido, um rosto que não deveria estar ali, e a pergunta inevitável: Bruno estaria traindo o grupo Strikes? Estaria ele quebrando o pacto silencioso de proteger e revelar o livro apenas no momento certo? Ou tudo não passava de mais uma camada de um plano que ninguém, além dele, poderia compreender? E ainda que Renato nunca tenha explicado com detalhes o que acontece com aqueles que ousam ler o livro sem permissão ou tentam revelar a lenda da árvore, nós já vimos o suficiente para não precisar de palavras. Nós já vimos o que acontece, já vimos o caos, a desconfiança, o perigo se espalhando como uma sombra viva. Já vimos como, ao tocar nesse segredo, as linhas entre o certo e o errado se desfazem, como se o próprio livro estivesse escrevendo um destino inevitável para todos os envolvidos. E agora, resta apenas uma certeza: a maldição não é uma história inventada para assustar, ela é real, silenciosa, e já começou a cobrar seu preço. Será que a lenda da árvore é exatamente aquilo que Renato um dia descreveu em palavras sussurradas e quase esquecidas? Uma força capaz de unir ou destruir amizades, de confundir corações, de mexer com a mente daqueles que ousam chegar perto demais de seu segredo? Ou será que a lenda vai além, sendo algo muito maior do que qualquer um de nós é capaz de compreender? Quando olhamos para tudo o que aconteceu com o grupo Strike semanas depois, as perguntas se tornam inevitáveis. Não dá para ignorar. Por causa do livro, por causa daquela leitura solitária e desesperada no topo da montanha, Bruno e Aruan se viram em rota de colisão. Dois pilares de uma mesma missão quase se tornaram inimigos mortais, e com isso, quase puseram tudo a perder. O grupo, o plano, o próprio sentido de revelar a verdade, e tudo por um fio, tudo à beira do abismo. E você precisa se perguntar: isso foi apenas acaso? Ou foi a mão invisível da maldição agindo de forma silenciosa, conduzindo cada um a seu próprio limite? Porque Bruno acreditou que, ao ler o livro em segredo, ao registrar aquelas palavras proibidas, ele estaria se protegendo o grupo e preservando a verdade para o momento certo. Mas e se nada disso adiantou? E se a simples leitura, feita longe de todos, já foi suficiente para desencadear aquilo que muitos temiam? Renato nunca explicou por completo o que acontece com aqueles que ousam tocar na lenda sem permissão. Ele apenas deixou sinais, deixou advertências, deixou silêncios que diziam mais do que qualquer frase. Mas nós vimos a tensão crescer, vimos alianças estremecerem, vimos o grupo quase se partir ao meio. E se isso não for a própria maldição do livro se manifestando, então o que mais poderia ser? O que você acha? O que você acredita que seja essa maldição? Um efeito psicológico? Algo sobrenatural? Ou uma força antiga que se recusa a ser esquecida? Comenta aqui embaixo a sua teoria, porque a sua opinião pode ser a chave para entendermos o que está realmente acontecendo. E antes de sair, não esqueça, se inscreve aqui no canal da Central Félix Barreto, e pega no meu like porque ainda há muito a ser revelado, e talvez a maldição não esteja apenas no livro, talvez ela esteja em quem ousa acreditar nele.